Pessoal, saudações mais uma vez. É um prazer estar com vocês, né? Nós estamos entrando na terceira semana da nossa disciplina de estágio supervisionado 3. Essa terceira semana que tem duração do dia 24 ao dia 30 de maio. E seguindo a linha, né, que optamos nessa disciplina, essa semana a gente vai dialogar um pouco acerca dos impactos socioambientais provocados pela Covid. Quando a gente fala de impactos socioambientais, nós estamos falando de variáveis macro, né, de variáveis que afetam o todo, né, que afeta não só o Brasil, mas que afeta outros países. E tem elementos que a gente vai discutir de forma aqui no nosso território nacional e outros a gente vai dar uma passadinha em territórios estrangeiros, né? Devido à complexidade do assunto, né? A gente vai falar de maneira rápida de cada um desses pontos para que a videoaula não fique longa demais. Mas como vocês sabem, no ambiente virtual já tem um fórum que também vai ajudar a dialogar acerca dessa temática. Os seminários de vocês que vocês estão preparando também está voltado para dialogar acerca dessa temática, tá bom? Então, assim, vamos continuar aqui. O primeiro elemento nosso, né, quando a gente fala do impacto socioambiental provocado pela Covid, a gente precisa dar uma analisada no fator desemprego, né? O avanço da Covid afetou imensamente os mercados, né, no mundo e com isso fez com que os investidores recuassem, né? Então, assim, por quê? Porque não existe almoço grátis. Quem investe, investe pensando em ganhar, investe pensando em ter um retorno. Quando os investidores perceberam esse cenário internacional de crise, de pandemia, de lockdown, então a tendência é recuar para esperar e ver qual vai ser o desfecho, para analisar também variáveis do tipo a capacidade que cada governo tem de poder intervir nesse cenário, né, de pandemia e controlar o quanto antes. Então, como o próprio mercado vai reagir, que segmento vai ser mais ou menos afetado, né? Então, são questões assim que precisam ser observadas. Então, assim, a doença ela se espalhou, né, por mais de 150 países, né, em todos os continentes, e nesse ímpeto fez com que muitas fábricas, comércio, interrompessem as suas atividades, né? Tem empresas, e aqui nós não estamos mais falando das micro e pequenas que nós falamos em nossa primeira semana, mas nós estamos falando aqui de grandes corporações, né? Tem empresas que fecharam de maneira definitiva, que não vão mais atuar, tem outras que mudaram, vocês viram a Ford saindo do Brasil, Volkswagen, comunicando que está também encerrando, paralisando as suas operações aqui por um tempo, a LG já comunicou que está encerrando também sua atuação no mercado de telefonia. Eu digo no mercado de telefonia porque a gente sabe que ela atua em outros segmentos da linha branca, né? Não só no segmento de eletrônicos. Então, assim, gente, isso são exemplos muito pequenos, assim, que eu estou trazendo rapidamente para ajudar vocês a entender esse contexto de como a Covid impactou, está impactando e vai continuar impactando no mercado de trabalho, né? Quando eu digo no mercado de trabalho, significa aquele mercado onde as empresas vão oferecer a vaga de emprego e os profissionais vão oferecer suas competências técnicas, né, para poder atuar. Então, assim, esse lockdown em várias cidades do mundo, né, impediu que as pessoas saíssem de casa e esse ficar em casa impactou fortemente no comércio e fez com que que o impacto fosse muito grande sobre ele, independentemente se ele era formal ou informal, né? Vocês viram muitos restaurantes fechando, montadoras, então assim a situação foi muito complexa, né? Para o FMI, uma análise assim do Fundo Monetário Internacional,
os custos sociais da pandemia serão enormes, né, na economia, e deve impactá-la até mais ou menos 2025. Nós estamos em 2021, então esse impacto está previsto para os próximos 4 anos. Agora, eu chamo a atenção de vocês, assim, para a questão da criticidade, né, gente? A gente precisa ter essa criticidade. É lógico que a maneira como a pandemia vai impactar numa empresa grande é de uma forma, a maneira como ela impacta numa pequena é outra, num país desenvolvido é um jeito, num país subdesenvolvido é outro, num país em desenvolvimento é outro. Então, o tempo de recuperação dessas economias vai depender muito da realidade e do momento que cada país está passando, está vivendo. Tem umas economias que vão conseguir se recuperar mais rápidas e outras não. Mas, deixando um pouco esse cenário internacional e olhando, para a nossa realidade do Brasil, a gente já discutia na segunda semana, da nossa disciplina, que a pandemia ela impactou sobre a educação, que ela gerou aspectos de suspensão, distanciamento social. Muitas empresas adotaram home office, Eu mesma tenho alunos e tenho parentes trabalhando. Eu estou trabalhando em home office, por ser um indivíduo com perfil de risco, por ser asmática, e tem empresas que descobriram, a importância não, mas o impacto desse home office, em relação à conta de luz, de água, às vezes aluguel do prédio, do imobiliário, do imóvel com o imobiliário, onde funcionavam as atividades, e algumas, mesmo encerrando a pandemia, vão continuar optando pelo teletrabalho, pelo trabalho remoto. Muitos comércios e fábricas no Brasil fecharam as portas, como medida de prevenção à pandemia. Então, quando a gente diz que é como medida de prevenção, significa que ainda há uma expectativa de alguns deles poderem reabrir no pós-pandemia, mas, de qualquer maneira, até esse momento, a Covid tem provocado no Brasil uma perda significativa do trabalho e da renda, A Organização Internacional do Trabalho fez uma análise sobre o impacto da Covid no mercado, de trabalho. E essa análise que ela fez revelou assim, uma queda massiva na renda, do trabalho e as disparidades em matéria de incentivos fiscais que ameaçam aumentar a desigualdade entre os países mais ricos e os mais pobres. Então, assim, provavelmente tudo indica que aqueles países que eram pobres ficarão cada vez mais pobres nesse cenário de pandemia, E voltando mais uma vez para o Brasil, o PIB brasileiro ele sofreu uma queda no ano passado de ele caiu, então, menos 4,1%. Esse cenário já não era visto há muitos anos no Brasil. E essa queda de menos 4,1% impactou no crescimento que o país tinha experimentado nos últimos 3 anos, de 2017 a 2019. Então, vocês imaginam que a perda não é só uma perda agora, do presente, de 2020, 2021, ou uma perda futura, de repente até os 2025, como nós havíamos acabado de falar, mas é uma perda que causa um prejuízo, um ganho, causa um prejuízo, um enfraquecimento aos ganhos que haviam sido obtidos nos últimos anos, Então, é um impacto que retrocede para piorar, e isso é péssimo, E ainda a Organização Internacional do Trabalho traz um outro dado que vai mostrar que essa paralisação que a gente está tendo na economia, as situações de lockdown, de fechamento de fábricas, de comércio, pode eliminar quase que 25 milhões de empregos, em todo o mundo. Então, aqui é um dado não só para o Brasil, mas para o mundo, 25 milhões. Aí vocês vão dizer assim, Rosimeira é contra o lockdown. Nunca, jamais.
Eu acredito, inclusive, que se não tivesse acontecendo o lockdown, o número de mortes estaria muito maior no nosso país. Eu acho sim que os governos, e em especial o governo brasileiro, tem que ter a competência técnica de ter políticas de assistência social, de ter políticas de incentivo ao comércio, de proteção à economia, de forma que as empresas não tenham que estar morrendo e as pessoas não têm que estar passando fome, tá me entendendo? Como a gente viu em outros países, né? Por exemplo, a própria Alemanha. Mas o lockdown ele precisava acontecer sim, mas o impacto, né, dessa paralisação é exatamente essa perda de cerca de 25 milhões de emprego em todo mundo. Então, assim, esse impacto ele consegue ser maior do que a crise financeira global que houve em 2008 e 2009. Naquela ocasião, a perda de postos de trabalho foi de 22 milhões. Então, essa previsão da Organização Internacional agora, em relação à pandemia, vocês estão vendo que chega a ser 3 milhões a mais, né? E com essa realidade, pandemia, né? O Brasil, como eu já disse, ele teve essa perda de menos 4,1%. E a crise no desemprego, a crise de emprego agravou-se cerca de 11,6%, né? Tá numa margem, está num intervalo de 11,6% a 12,2%, né? De perda de postos. E, por outro lado, houve um aumento considerável, né, na contratação de ocupações relacionadas a serviços de entregas, né, e de atendimento à distância. Por exemplo, ajudantes de motorista, aumentou a demanda por esse profissional de 11,1%, operadores de telemarketing, aumentou a demanda por esse profissional de 10,4%. Eu não sei se na cidade de vocês tem esses postos da VGX, né, coisas parecidas, mas aqui em Montes Claros tem. Toda hora que você entrava Instagram, estava lá, vagas, contratando, né? Contratando por quê? Porque houve um aumento, né, das compras, né, das vendas pelo telemarketing, né? Exatamente porque muitas empresas viram no telemarketing, no marketplace, né, no delivery, uma solução para a crise, né? Uma solução ou uma forma de sofrer menos os impactos da pandemia. Então, assim, por outro lado, enquanto o que era a distância, as profissões que atuavam à distância tiveram uma demanda nesse período de pandemia, aquelas que exigiam um atendimento presencial foram prejudicadas, por exemplo, o transporte público, né? Se vocês olharem o número de cobradores nos ônibus urbanos, eles diminuíram. Houve uma perda de cerca de 11,3%, né? E no caso dos motoristas, de 7,1%, porque é lógico que se o comércio está fechado, a indústria está fechada, se as pessoas estão desempregadas ou trabalhando em home office, não há necessidade de estar pegando transporte. Então, houve sim a redução do número de veículos disponibilizados e, consequentemente, muitas pessoas perderam o emprego. Né? E o impacto no mercado de trabalho profissionais também ligado à educação, sofreu também uma perda. Tem uma pesquisa que aponta que mais de 72 mil profissionais da educação no Brasil ficaram desempregados. Né? Então, assim, das 20 ocupações com maior redução no número de empregos, os profissionais da educação foram os que mais sofreram impacto, né? Primeiro porque vocês lembram que no Brasil a gente estava parando ali por volta do dia 18 de março e um grande número de escolas e faculdades parou completamente ali de 18 de março algumas foram até agosto, outras foram até setembro, né? Teve escolas também que, tipo assim, se a aula vai ser virtual, por que eu tenho que ter um professor para cada turma? Não, o professor grava a aula e disponibiliza para uma, duas, três, quatro turmas que eu tenho,
né? Até porque também muitas escolas e faculdades particulares também tiveram que renegociar o valor da mensalidade, porque também muitas andaram perdendo muitos alunos, né? A renda delas sofreu um impacto muito grande. Também temos que considerar que é lógico que se não estava usando o prédio para dar aula, economizou na água, na luz, em serviços de manutenção, né? Coisas assim. Mas a perda da receita foi muito grande, porque se as famílias perderem seus empregos, muitos não tiveram mais condições de manter seus filhos em escolas particulares ou nas universidades, tá bom? Mas eu quero dizer para vocês que esse assunto ele não encerra aqui, né? O que eu estou fazendo é só instigando vocês ao debate, ao diálogo, à reflexão dessa temática, mas ele não encerra aqui. Um outro elemento, quando a gente fala dos impactos socioambientais da Covid, é exatamente uma análise desse impacto sobre os povos indígenas, né? O Brasil alcançou, no mês de março desse ano, uma marca de 1.001 indígenas mortos, né, em decorrência da Covid. Então, assim, esse dado é do Comitê Nacional de Vida e Memória Indígena, que foi um órgão criado, né, pela articulação dos povos indígenas do Brasil, para poder tentar resgatar e preservar a memória e a identidade dos povos indígenas e também reivindicar políticas públicas que pudesse contemplar essa parte da nação, né? Então, assim, sem políticas públicas de enfrentamento ao coronavírus pensadas especificamente para a população indígena, o país registrou agora no mês de março, 50.468 casos, né, de contaminação confirmados, isso entre os 163 povos atingidos. E eu quero chamar a atenção de vocês que isso foi o que o Comitê Nacional conseguiu mapear, mas não significa que isso seja a totalidade, porque tem povos que estão passando por demarcação de terra, tem povos que não moram mais nas áreas das tribos, né? Então, esses povos ou esses indivíduos, eles não foram contemplados nessa pesquisa. Então, é só para dizer assim que esse número, com certeza, é muito maior, tá bom? Então, assim, aqui no Brasil, a Covid, ela continua alastrando, né, entre os povos indígenas e, infelizmente, né, o Estado brasileiro, ele foi muito omisso, né? Ele como que abandonou os povos indígenas à sua própria sorte, né? E esse cenário foi agravado ainda pelos próprios profissionais de saúde, né, que levaram o vírus para as aldeias, os garimpeiros, os grileiros, e ainda com o surgimento do auxílio emergencial, muitos indígenas, ao buscar esse auxílio na cidade, também se contaminaram e levaram o vírus para suas tribos. Então, é um cenário assim muito triste, né? E eu preciso lembrar que indígenas ou não indígenas, né, estão imunologicamente suscetíveis até o vírus. Mas, no caso, a população indígena, ela hoje é, sim, uma fatia da sociedade que se encontra mais vulneráveis às epidemias em função das próprias condições sociais, econômicas e também de saúde pelos quais passam, né? A situação de abandono, as condições de moradia, de alimentação, o próprio atendimento primário, básico de saúde, né? Então, todas essas situações agravam demais a situação dos povos indígenas no Brasil hoje, né? Então, assim, é uma perda não só para os povos indígenas, mas é uma perda para o Brasil e é lamentável, profundamente lamentável, que o país não tenha políticas públicas de enfrentamento à Covid especificamente voltada para os povos indígenas. Então, assim, essas questões todas a gente precisa discutir porque vocês serão gestores e gestoras públicas. Então, vocês precisam entender, mais uma vez, que o Estado existe para poder servir à sociedade, servir aos seus cidadãos.
Então, é triste um estado que deixa uma fatia significativa da sua nação ser dizimada, né, por um vírus como o Covid-19. Uma outra questão que a gente precisa considerar nesse diálogo é exatamente a situação do povo negro, né? E quando a gente fala assim em povo negro e a Covid e os seus impactos sobre o povo negro, olhando para o Brasil, eu preciso resgatar na memória de vocês que a primeira vítima fatal do Covid no Brasil foi exatamente uma Cleonice Gonçalves. A Cleonice Gonçalves, ela era mulher, ela era negra e tinha 63 anos de idade e era trabalhadora doméstica, hipertensa com diabetes, né? Então, assim, acredito que vocês lembram muito bem desse caso, porque a imprensa ficou divulgando, né, questionando por um bom tempo. Por quê? Porque a Cleonice simplesmente foi contaminada pela patroa que fez viagem à Itália, né? E a patroa vive ainda hoje, que bom, graças a Deus. Só que a Cleonice que se contaminou morreu, né? Então, assim, a patroa sabia que estava contaminada, mas não teve o bom senso, a decência de deixar a Cleonice em casa, né? Porque se a Cleonice fica em casa, quem é que vai fazer o trabalho doméstico dela? Então, assim, é preciso ter essa consciência de que o mundo tem se tornado cada vez mais desigual nos últimos anos. E aí vocês vão falar, nossa, mas existem tantos movimentos, existem tantos grupos de pressão, existem tantas reivindicações por políticas públicas para esses sujeitos. Exatamente, gente. Existe para tentar mudar um cenário que é peregritante, mas não significa que essa condição de povo inferior, né, tenha sido superado, que ainda não foi. Olha aqui para vocês verem. Dados, né, de uma pesquisa feita pelo governo mostra que no Brasil, entre os anos de 2015 e 2019, houve um aumento das desigualdades sociais, como reflexo das austeridades das políticas adotadas pelo governo, né, que tomam força a partir do ano 2014 e tem como expoente a aprovação da emenda constitucional de 95. Então, assim, toda vez que vocês verem políticas para incentivar ingresso no mercado de trabalho, primeiro emprego, acesso ao ensino público de qualidade, ou mesmo programas que incentivam o ingresso no ensino superior, mesmo que seja particular, são programas importantes, gente, para ajudar a minorar essas desigualdades sociais. E toda vez que vocês encontrarem um governo que invista menos, que preocupa menos com essas políticas, significa que a desigualdade vai crescer cada vez mais, que pessoas vão sofrer, que pessoas vão morrer como resultado desse abandono. E quando se fala das diferenças entre brancos e negros no Brasil, né, elas podem ser facilmente demonstradas através da renda e da educação, como também da exposição à violência, né? Embora os negros somem 54% da população brasileira, eles representam 75% dentre a população mais pobre, já dentre os mais ricos são apenas 17%, né? Então, assim, vocês veem que a discrepância é muito grande, né? E quando a gente fala de renda média, né? Quanto em média está ganhando? Então, assim, o negro no Brasil, com os dados de 2017, aí vocês vão falar, nossa, mas ela deixou passar quase 4 anos para os dados. Eu diria que eu deixei passar 2 anos, né, gente? Porque, assim, o ano passado foi de pandemia, então essa situação ela agravou muito mais. Esse ano, então, consegue estar pior que o ano passado, né? Então, assim, em termos de renda média, o negro ganhava, o salário do negro é tipo 1.570,
enquanto para os pardos já era 1.606 e para um branco 2.814, né? Então, assim, veja a diferença, o quanto a cor impacta. E vocês vão falar assim, uai, mas só pela cor? Não, amor, não é só pela cor, é porque a cor impacta no cargo, né? Por exemplo, tem uma loja de um Arezzo funcionando, né? Um Arezzo, sei lá, uma Constância, alguma coisa assim, né? Funcionando. Tem empregados negros? Tem. Ele é gerente da loja? Ele é o dono da loja? Ou é o atendente de balcão? Entendeu? Então, assim, tá empregado? Tá, mas está em cargo de chefia, está em cargo de comando, entende? Então, assim, outra coisa, qual é o nível? Porque às vezes está empregado ocupando uma vaga de nível médio, o branco às vezes está empregado no mesmo lugar ocupando uma vaga de nível superior. Então, todas essas coisas vão impactar na renda, né, do indivíduo. Então, assim, e ainda tem uma outra questão, quando eu falava que pode se provar através dos dados da educação, né? Que a gente estava discutindo há pouco os dados da renda. Quando vamos para os dados da educação, os negros no Brasil ainda são a maioria dentre os analfabetos, o que equivale a dizer que 9,9% dos analfabetos brasileiros são negros, e enquanto existem apenas 4,2% dos brancos analfabetos. Não é que 4,2 é pouco, não. Veja só, olha o tamanho do Brasil. Brasil, já é clichê dizer que ele é um país de dimensões continentais, né? Então, 4,2 no Brasil é muita gente. 9,9 é mais ainda, né? Então, assim, é mais que o dobro. Então, a situação fica muito mais grave. E quando a gente vai analisar a questão do acesso ao ensino superior, né, também há uma desvantagem muito grande. 22,9% dos brancos no Brasil têm ensino superior completo e apenas 9,3% dos negros têm ensino superior completo. E aí, por isso, aquelas cotas, entendeu? As cotas é uma forma de ajudar a enfrentar essa disparidade histórica. Não é uma disparidade de 2020 da pandemia, de 2021 da pandemia, não. É uma disparidade histórica que só vai ser agravada com a pandemia, que isso fique bem claro. Né? Então, assim, os grupos mais pobres, em sua maioria, no Brasil, são sim formados pela população negra e podem ser os mais impactados, sim, tanto pela exposição à doença, a pandemia da Covid, como a perda da renda, né? Porque vai perder porque vai perder os seus postos de trabalho, porque vão ter maior dificuldade para poder se reinserir no mercado de trabalho, né? Ou então, de repente, essa pessoa de cor negra deixa um posto de trabalho formal e como forma de sobrevivência, vai ter sim que pegar um posto informal de trabalho ou assumir um trabalho mais precarizado, né? Aí vem a questão da terceirização, ou mesmo trabalhos que exigem um saber, né? Uma educação mais elevada, que exige menos, né? Por exemplo, os trabalhos domésticos, né? Trabalhos braçais, ou até mesmo permanecer desempregados, né? E aí a gente traz esse quadro que vai ajudar a refletir um pouco nessa questão. Primeiro, o autor ele chama a atenção que quando se trata do povo negro, existe uma policrise. Quando ele fala em policrise, é porque ele diz que é uma crise sanitária. Você olha onde o negro, se ele ganha menos, se ele estuda, se o nível de escolaridade dele é menor, significa, né, com renda menor, significa que ele vai morar em bairros menos... em bairros mais precários, né, com questões sanitárias, socialmente também, politicamente, economicamente, moralmente falando. Então, assim, já teve a nossa Constituição
de 88, a Constituição Cidadã, ela já tinha um grito, um clamor para poder reduzir essas diferenças, essas dicotomias sociais, né, à toa, né, que é conhecida como a Constituição Cidadã, esse esforço que existe para poder sanar esses males seculares que o Brasil carrega e que é, lógico, causa de vergonha para todos nós. E aí, dentre um dos direitos sociais que ela previu foi exatamente o direito à saúde, né? E esse direito à saúde vem aí o SUS, né? A criação do SUS, que é com a rede de atenção à saúde, né? Então, é uma forma de ajudar a minimizar esse impacto e que está disponível à população negra como forma de minorar as desigualdades sociais, raciais, de gênero, mas também devido à complexidade, né, dos fatores, entende-se que é necessário também haver uma intersetorialidade, né, de ações comunitárias que vai impactar exatamente em ajudar a promover um suporte socioeconômico melhor para a população negra. E quando a gente fala isso, a gente tá falando de buscar prover moradias adequadas, né, com saneamento básico, acesso à internet aqui, vocês sabem que nós não estamos falando de Instagram, Facebook, mas nós estamos falando da inclusão digital na sua totalidade, né? A gente está falando aqui da necessidade de enfrentar o problema da menor renda, da insegurança alimentar, e nós já discutimos a questão da insegurança alimentar na nossa segunda semana, né? A questão da fome, já falamos a respeito disso, e essa necessidade também, né, de poder dar condições de ingressar na escola e permanecer nela e obter êxito nela, né? Então, assim, são as vulnerabilidades sociais que precisam ser enfrentadas através de ações sociais voltadas para a população negra, né? E dessa forma tentar reduzir não só a incidência da Covid, mas também dos outros males, dos males sociais que afetam essa parte da população, tá bom? Então, que isso fique bem claro para todos nós. E quando eu digo isso, significa que há uma ausência, que há um enfraquecimento das políticas públicas brasileiras voltadas para esse público, tá? É disso que eu estou falando. Um outro aspecto que a gente precisa verificar é a questão do impacto da Covid nas migrações, né? A Covid nas migrações, a gente precisa se atentar para um dos fatores, que é o fator da mobilidade humana e os fluxos migratórios, né? Que sofreram uma grande paralisia, assim, por conta dos controles, né? Nas entradas e saídas dos países, das fronteiras, até mesmo também por causa da diminuição do transporte, né? Então, isso tudo impactou. Você já vem acompanhando há muito tempo, né? Várias reportagens, várias matérias mostrando essa questão dos fluxos migratórios de pessoas, né? Do mundo inteiro, de umas regiões mais, de outras regiões menos, mas a Europa, ela recebe um grande fluxo de pessoas tentando entrar em algum dos seus países, Itália, Espanha, Alemanha, né, Portugal. Então, assim, tem uma procura muito grande. Aqui no Brasil, na América do Sul, nós somos um país bastante demandado também, colombianos, venezuelanos, né? Também busca muito o nosso país. Então, gente, a Covid, ela veio apenas sinalizar para a fragilidade que existem dos países afora, né, no tratamento dos migrantes, né, dos refugiados, dos que pedem asilo, e também no enfrentamento da própria Covid, né? Então, assim,
Vocês sabem que as pessoas que estão buscando asilo, o sofrimento delas é grande, a busca, a forma de tentar chegar, de tentar entrar no país, é um desafio muito grande, não é uma tarefa fácil, e com isso elas enfrentam condições precárias de vida, de higiene, a impossibilidade. Muitas vezes elas entram de maneira clandestina no país e isso as impossibilita de terem acesso ao sistema de saúde daquele lugar, né? Também sabemos que nos campos de refugiado há uma aglomeração muito grande das pessoas e a saúde fica fragilizada exatamente porque a alimentação desses refugiados também está fragilizada e isso vai ser uma porta aberta, né, para poder se contaminarem, não só da Covid, mas também de outros males. Mas o Covid tem uma incidência muito grande. Então, assim, essa saúde fragilizada, né, em decorrência dessa alimentação, vai dificultar muito as coisas. E aí a gente acompanhou, né, os Estados Unidos mudou em janeiro sua presidência, mas antes disso o presidente anterior dificultava demais a entrada dos estrangeiros. Teve até aquele caso que ele separou as crianças de suas mães, seus pais, né? E o país ainda hoje está tentando descobrir a origem dessas crianças para poder devolvê-las, tentar reencontrar suas famílias diante da dramaticidade que foi e o mundo todo assistiu a maneira como o governo americano tratou os refugiados, né? Portugal, por sua vez, ele conseguiu o ano passado, em março do ano passado, exatamente há um ano, regularizar a situação de todos os imigrantes, né, que solicitaram residência legal no país. Era exatamente esse cenário de pandemia e sensibilizado com essa questão, ele tomou essa decisão. E quando eu falo que regularizou, é para vocês saberem, principalmente, o benefício desse ato no que diz respeito a acesso aos serviços públicos de saúde e também ao suporte financeiro, né, às políticas públicas de enfrentamento, de assistência social que o governo desses países fizeram para seus cidadãos, e nesse caso os asilados também são beneficiados por elas. A Alemanha, por sua vez, recebeu 47 crianças, né, e adolescentes que vinham desacompanhados do Afeganistão, da Síria, do Iraque e da Eritreia, e que viviam em campos de refugiados na Grécia, sendo que essa ação já foi uma resposta dela ao acordo formado pela União Europeia, né, com os outros países membros. No entanto, os outros não honraram esse compromisso, e havia uma perspectiva de receber 1.600 migrantes menores desacompanhados, né, que estão nos campos de refugiados da Grécia, mas apenas a Alemanha recebeu esses 47, os outros países não haviam honrado a promessa, né, que fizeram. O Brasil, por sua vez, né, segundo o Comitê Nacional para Refugiados, o CONARE, o país possui 11.231 pessoas reconhecidas como refugiados, né? E só no ano de 2018, mais de 80 mil solicitações de refúgio chegaram aqui, e sendo que nessas cifras ainda não inclui os 37 mil venezuelanos que vieram para o Brasil, que procuraram entrar no Brasil entre o final de 2019 e o começo de 2020, né? Aqui em Montes Claros mesmo tem venezuelanos, não sei se nas cidades que vocês estão, se também já encontrou com eles, né? Se eles já chegaram aí, melhor dizendo. Então, assim, só que a situação aqui no Brasil desses refugiados é complexo, porque tanto ele como os imigrantes, eles compartilham com os brasileiros essa mesma dura realidade da pandemia, né? Porque muitos estão inseridos na economia informal, né, sem proteção social, ou então eles são microempreendedores ligados, né, principalmente ao mercado da alimentação. Então, e aí vem o lockdown, fecha o negócio, que é a fonte de renda dele,
Então, assim, a situação do imigrante e do refugiado no Brasil também é muito delicada. É delicada devido a essa ausência de políticas públicas que possam estar beneficiando, né, e favorecendo a reinserção deles no mercado, né, já que deixou eles entrarem aqui, então precisa cuidar, né? Aqui em Montes Claros mesmo existem várias iniciativas para recolher, distribuir alimentos, roupas para eles. Não fala a língua, tem a limitação da questão da língua. E olha que fica fácil, quer dizer, não é que fica fácil, mas é menos difícil, né? Entendermos os refugiados venezuelanos. Imaginem os outros países que as línguas são tão diferentes, então a situação é bem complicada também, tá bom? Meus queridos, a gente fica por aqui. Lembra vocês a importância de vocês enviarem no fórum, tirar dúvidas, toda e qualquer dúvida que vocês tiverem. Chamo a atenção de vocês para a importância de concluírem o quanto antes a organização dos seminários e também, terminando a organização dos seminários, intensifiquem, agilizem a conclusão do curso extra, para depois vocês não terem problema de acesso ao certificado. Chamo a atenção para a necessidade de participarem do fórum, essa é a nossa última videoaula, mas lembre-se que vocês terão fórum também na quarta semana. Chama a atenção que, a não ser que mude o nosso calendário, mas até o momento a apresentação do seminário de vocês está previsto para o dia 26 de junho. 26 de junho vai ser após o término da nossa disciplina, né? Então, muito cuidado. Chama a atenção também de vocês para a necessidade de fazerem um relatório de estágio, conforme o modelo que eu disponibilizei no ambiente dessa disciplina. Como já falamos desde a nossa aula de apresentação da disciplina, ele não será pontuado, mas ele é obrigatório para a conclusão da disciplina, tá bom? Fora isso, a gente ainda vai se encontrar na reunião que teremos no Meet e no webinário, né? Vocês também poderão estar esclarecendo qualquer outra demanda que tiverem. Um abraço muito grande para vocês, se aproxima o término do curso, desejo que vocês sejam muito felizes, que vocês consigam atuar no segmento de mercado que vocês desejaram, sonham, anseiam, entendeu? Assim, possam crescer bastante mesmo. Grande abraço, viu?